إني أذكر نسوة ورجالا ما كل إني أذكر نسوة ورجالا ما كل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الآية. Louvor e são para Allah subhanahu wa ta'ala, e de seguida saudações para o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos a vida mais um dia, mais uma semana, mais um mês, que nesta vida temos que procurar o seu propósito, que é sempre conhecido: adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Adorar Allah subhanahu wa ta'ala não é a necessidade de Allah. Allah não ordena suas criaturas para lhe adorar, ou não ordena-lhes a lhe adorar por uma necessidade. Não. Allah subhanahu wa ta'ala não tem necessidade. Como ele diz: Allahu Samadu. As-Samadu é aquele que não tem necessidade. Samad, este é o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, que indica a perfeição de todas as suas qualidades. Perfeição de todas as suas qualidades. Allah subhanahu wa ta'ala tem vários nomes. Dentre eles tem nomes Asma'ul Jamal, nomes da beleza. Nomes que quando alguém ouve, aumenta o seu gosto no seu coração e com ainda mais esperança. Por exemplo, perdoador. Este é um dos nomes, Ismun min Asma'i al-Jamal. Por exemplo, o grato. Allah subhanahu wa ta'ala é Shakur. Allah agradece. Allah agradece como? Nós praticamos poucas ações, fazemos poucas ações e cometemos certos erros com poucas ações, mas com essas Allah subhanahu wa ta'ala nos mete no Jannah. Então Allah agradece. Praticamos poucas ações e Allah subhanahu wa ta'ala agradecer essas poucas ações que a gente fez, ou seja, que nós fizemos, praticamos. Dentre os nomes é Ar-Rahman, aquele que mais tem misericórdia, acima dele não há outro. Esse é um dos Asma'ul Jamal, nomes de beleza. E tem nomes de grandeza, Asma'ul Jalal, de majestade, como Al-Mutakabbiru, o orgulhoso. Ele é orgulhoso porque ele merece o orgulho. É ele que fez tudo que existe. É ele que criou tudo que existe. É ele que merece ser adorado. É ele que sustenta. É ele. Então, ele, Allah subhanahu wa ta'ala, é Al-Mutakabbiru. Al-Azim, o grandioso. E dentre os seus nomes temos Asma'ul Uluhiyya, os nomes de divindade, como Allah, o adorado, Al-Ilahu. E tem nomes Asma'u Ar-Rububiyyah, nomes do senhorio, que é como Al-Khaliqu, o criador, Al-Raziqu, o sustentador, e mais outros nomes. Então, dentre esses nomes é As-Samadu. As-Samadu, os alimos traduziram este Samad de várias formas, mas todas formas com seus sentidos reais, verdadeiros. Dentre eles dizia que Samad, ma'nahu al-Ghaniyyu. O Samad
معناه الغني. Samad significa o rico. As-Samad, ele chamou-se de Samad porque ele é rico. Foi chamado Samad porque ele é rico. وهو غني بكل وجه من الوجوه. E ele, Allah, é rico em todos os sentidos. Todos os seus sentidos, ele é rico. Ele é rico no seu poder, ele é rico na sua visão, é rico na sua misericórdia, é rico no seu perdão, é rico em tudo. Então Allah subhanahu wa ta'ala é ghani. بكل وجه من الوجوه. De todo sentido, de todos os sentidos, de todos os sentidos. É rico em todas as formas. Allah subhanahu wa ta'ala. E Samad também traduziu-se como Al-Halim, o tolerante. Tolerante este, الذي ليس فوقه حليم, aquele que acima dele não existe nenhum tolerante. Não há ninguém com mais paciência do que Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o significado de Samad. E traduziu-se Samad como الذي يصمد إليه أو الذي تصمد إليه الخلائق. O Samad é aquele que as criaturas necessitam dele, pois vem desse verbo o independente. Esse aqui é Samad. Allah subhanahu wa ta'ala é Samad. E mais outros significados. Outros traduziram que a Samadu ma'anahu al-alimu. Samad quer dizer o sábio, o conhecedor. Alladhi laysa fawqahu alimun, aquele que acima dele não existe nenhum sábio. Não há nenhum sábio acima de Allah subhanahu wa ta'ala. Este aqui é Samad. E Allah subhanahu wa ta'ala disse Allahu as-Samadu. Allah é o Samad, é o independente. Allah subhanahu wa ta'ala é o independente, não depende de nada. Então, se Ele nos ordenou, nos obrigou a adorarmos a Ele, não significa que Ele necessita das nossas adorações. Não. Ele fez isso por causa da sua prudência. Por causa da sua prudência, por causa da sua generosidade. Ele fez isso. Porque Ele é Karim. الذي ليس فوقه كريم. الذي ليس فوقه كريم. Esse aqui é Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou a adorarmos a Ele somente para nos examinar, para nos testar. Para nos testar. Como Ele diz, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم, para nos examinar. Criou a morte, criou a vida apenas para vos examinar. Ayyukum ahsanu amala. Quem dentre vós, qual dentre vós, ahsanu amala, é melhor na prática, é melhor na ação? É quem dentre vocês? Então, apenas é teste que Allah subhanahu wa ta'ala lançou para suas criaturas. Se é que essas criaturas são humildes, se é que as criaturas reconhecem que nós não somos nada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este é Allah subhanahu wa ta'ala que nós temos que agradecer a Ele. Agradecer por tudo aquilo que Ele fez para nós. E que sempre faz. E que fará para nós. Allah subhanahu wa ta'ala disse: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Allah é aquele que criou tudo que há na terra para vocês. Tudo. Lakum. Só para vos servir. As árvores é para servir o ser humano. É para servir o homem. Os animais é para servir o homem. Tudo que está na terra, Allah criou para nós. Então, neste caso, tudo isso por causa da sua generosidade. Ele, por ser generoso, aí já fez tudo isso para nós. Mas não esqueçamos que Allah subhanahu wa ta'ala está a nos testar. E testes de Allah são testes que sempre, assim que Allah subhanahu wa ta'ala quiser, assim que Allah subhanahu wa ta'ala desejar examinar alguém, testar alguém, então testes de Allah subhanahu wa ta'ala aparecerá. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: Man ya'mal su'an yujza bihi. Man ya'mal su'an yujza bihi. Quem praticar um mal, yujza bihi. Esta pessoa será dada. Allah subhanahu wa ta'ala irá pagar a ele. Esta ayah
foi um dos ayas que mais pesou nos sahabas, que mais pesou nos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando Allah revelou esse aya, pesou tanto nos sahaba. Man ya'mal su'an. Primeiro, eles por perceberem o árabe, eles perceberam. Su'an, nakra, qualquer mal que vocês cometerem, yujza bihi. Qualquer mal, seja pouca, muita, pequena, grande, yujza bihi. A pessoa será dada, irá ser, Allah subhanahu wa ta'ala irá pagar. Man ya'mal su'an, quem praticar su'an, qualquer coisa, sendo uma coisa suja, então Allah vai te pagar. E isso pesou nos sahabas, porque eles perceberam como é que o aya está. O aya está a dizer que qualquer mal que for, seja pequeno, seja grande, seja muito, seja pouco, Allah subhanahu wa ta'ala irá nos pagar. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Quem praticar qualquer mithqala dharra, no peso de dharra. Dharra é um tamanho muito fino. É um tamanho muito fino. Na explicação de dharra, disseram que dharra namlatun safra. Namlatun safra'u. Dharra é uma formiga amarela, muito pequena, muito fina. Quer dizer, que pode desaparecer na sua mão, você não conseguir notar. E outros disseram namlatun hamra. Namlatun hamra é uma formiga vermelha. Ala kulli hal, dizer dharra é um tamanho, é uma formiga muito fina e muito pequena. Então, quem praticar qualquer ação desse tamanho aí, esta ação sendo khaira, sendo uma ação boa, então irá ver o dono, o praticante dessa ação irá encontrar. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. E quem praticar o peso do mesmo tamanho de átomo, dharra, de átomo, ou então o tamanho essa tal formiga aí, sharran, sendo uma má ação, yarahu, a pessoa irá ver essa ação, quer dizer, Allah irá pagar. Allah subhanahu wa ta'ala não irá injustiçar. Allah subhanahu wa ta'ala não irá cometer injustiça. Allah subhanahu wa ta'ala, ele proibiu injustiça para si mesmo. Ele disse: "Inni haramtu dhulma ala nafsi." Eu proibi a injustiça para mim mesmo. "Waja'altuhu bainakum muharrama." E eu fiz e tornei esta injustiça no meio de vocês algo proibido. Fala tadalamu, não pode se injustiçar. Allah subhanahu wa ta'ala nunca foi injusto e nunca é injusto. Ele disse: "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Wala yadhlimu rabbuka ahada. Então o Senhor nunca irá injustiçar, não irá injustiçar a ninguém. Então, cada um será dado de acordo, será pago de acordo com a ação que ele praticou. Como Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Alcorão, disse: "Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna biljibti wat-taghut wa yaquluna lilladhina kafaru ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila." Lá disse: "Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila." Allah menciona 3 pontos no Alcorão que as 3 coisas vivem numa única casa. Uma é fatil, a outra é naqir, a outra é qitmir. As 3 coisas Allah menciona no Alcorão: fatil, naqir, qitmir. São tamanhos finos e pequenos, para indicar que ele não irá injustiçar a ninguém por mais que seja desse tamanho aí. Nesse aya, Allah disse: "Wala yudlamuna fatila." Yani, walau kana shay'an yasira. Por mais que seja uma coisa muito leve, muito fácil, Allah não irá injustiçar a eles. No outro aya, disse: "Wala yudlamuna naqira." O mesmo naqir. "Ma yamlikuna min qitmir." O que são esses pontos? Fatil é um fio que fica numa tâmara, aquela tâmara, na própria tâmara, naquele caroço da própria tâmara, tem um certo fio muito pequeno. É normal você pegar assim, desaparecer este fio. Quer dizer, te cair, e basta te cair, você não há de notar. Então chama-se fatil na língua dos árabes.
Depois temos naqir. Naqir é um ponto que fica na mesma tâmara, um ponto assim de, quer dizer, um buraco assim pequeno, um ponto que fica na mesma tâmara, chama-se naqir. Qitmir é a própria coisa que tapa, quer dizer, a própria tampa que tapa o caroço, neste caso a comida. Esse chama-se qitmir. Neste caso, por mais que alguém pratique uma ação tão pequena, como esses tamanhos que eu acabei de dizer agora, seja má essa ação, você vai encontrar. Seja boa essa ação, você também vai encontrar. Por mais que seja desse tamanho, fatil, esse tal fio que eu estou a referir, essa linha que fica nessa tâmara, dentro. Ou então, naqir. Esse ponto, é um ponto que às vezes aparece. Pode encontrar tâmara que não tem, mas há de encontrar muitas vezes quando tem isso. Este tal ponto que, quer dizer, o seu tamanho como comparando, podemos comparar como a cabeça de alfinete. Quer dizer, ali na ponta, a cabeça de alfinete, aquele ponto, quer dizer, aquele tamanho. Então, Allah subhanahu wa ta'ala está a trazer comparações desses pontos aqui. De que, olha, por mais que você pratique um pecado tão pequeno como isso aí, você vai encontrar. Uma recompensa tão pequena como isso aí, uma boa ação tão pequena como essa, vai encontrar. Então, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Voltando para a área, مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا, quem cometer qualquer coisa, sendo má, coisa que Allah não gosta, يُجْزَ بِهِ, Allah vai pagar. E é isso, é essa área que pesou os sahabas. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, Ele colocou muita coisa que a partir da mesma, muitos salvam ou morrem salvos. Dentre esses pontos, nós temos um hadith, por exemplo, que o profeta disse mesmo um pico, quer dizer, na vida de um muçulmano, um pico que pica um muçulmano, um pico. Você está a andar, aquele pico te picar, é agulha, é ferro, até qualquer tipo que for, é chapa se calhar que te feriu. O essencial, qualquer coisa que vai te prejudicar, é um meio de você ser perdoado dos seus pecados. É um meio de você ser perdoado dos seus pecados, desde que paciente. Neste caso, estamos no mar de pecados, mas também estamos no mar também que existem muitas adorações ou muitas práticas, querer ou sem querer, a querer ou sem querer, mas por causa da paciência que vamos ter, Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoar. Então, esse é Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é shakur, ele agradece. Você está a andar normalmente, mas até o pico que vai te picar, ser o motivo de Allah te perdoar seus pecados, devido à paciência que você vai ter. Agora não te picou, está a insultar, aí já é o seu assunto. Aí já é seu assunto. Até qualquer coisa que vai te cortar, enquanto teres paciência, Allah subhanahu wa ta'ala vai te perdoar. O hadith está claro. E Allah subhanahu wa ta'ala perdoa seus servos da forma como Ele quiser, do jeito como Ele quer, de forma que algumas vezes, quer dizer, de forma que nós não percebemos. Outros são perdoados por via de tauba, outros são perdoados por causa de praticarem muitas boas ações e as boas ações virem engolir aqueles pecados, como o profeta diz: وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Siga a boa ação, quer dizer, siga o mal com o pecado, quer dizer, com a boa ação. Quer dizer, assim que você praticar pecado, então corra para fazer boa ação. Este ato, esta prática, esta ação boa que você fez, depois de um certo erro, então irá pagar esse erro que você cometeu. وَأَتْبِعِ الْحَسَنَةَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Siga o mau ato que você praticou, então faça bom ato. Ou seja, pratique uma boa ação, que a partir dessa boa ação, este pecado será removido. Alguns são perdoados,
por essa via. Outros são perdoados por via de tauba. E Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os seus servos quando fazem tauba sincero. No hadith, Allah subhanahu wa ta'ala diz, já isso quando, neste caso, diz o profeta, que quando alguém comete pecado, então Allah subhanahu wa ta'ala diz, quer dizer, alguém cometeu pecado, depois fez tauba. Como dizia naquele dia que tauba, primeiro Allah te perdoa, o primeiro tauba é de orientação para você fazer tauba. Primeiro tauba é de orientação, como Allah disse, ثم تاب عليهم, depois Allah perdoa eles, liyatubu, para fazerem tauba. Quer dizer, Allah perdoou. O primeiro perdão foi de orientação para você fazer tauba. E o segundo tauba é de você, Allah subhanahu wa ta'ala, te aceitar, te perdoar. Então, você quando comete pecado e faz tauba, então Allah subhanahu wa ta'ala diz, أذنب عبدي ذنبا. Meu servo cometeu um pecado. Meu servo cometeu um pecado. Depois de cometer, وعلم أن له ربا, e ele reconheceu que ele tem Senhor, reconheceu que ele tem Deus, tem um Senhor, Rabban, ele tem um Senhor, يغفر الذنب, que perdoa o pecado, ويقبل التوبة, e que aceita o tauba, aceita o arrependimento. Quer dizer, quando você comete pecado e volta para Allah, corre para Allah, pede perdão a Allah, então Allah subhanahu wa ta'ala diz, أذنب عبدي ذنبا. Meu servo já cometeu pecado. Cometeu um certo pecado. وعلم أن له ربا. E ele reconheceu, quando ele conheceu, quer dizer, de que ele tem um Senhor. يغفر الذنب, que perdoa o pecado, ويقبل التوبة, e que aceita a tauba. Então eu já lhe perdoei. O servo vem cometer da segunda vez. E o servo diz, Allahumma inni aznabtu dhanban faghfirli. Oh Allah, eu cometi um pecado, perdoa-me lá. Oh Allah, perdoa-me. Então Allah responde, diz, aznaba abdi dhanban. Meu servo cometeu um pecado. وعلم أن له ربا, e ele reconheceu de que ele tem Senhor. يغفر الذنب, que perdoa o pecado, ويقبل التوبة, e que aceita a tauba. Quer dizer, depois de ele cometer o pecado, reconheceu que tem Senhor, tem Deus, que aceita a tauba, que perdoa o pecado, então já lhe perdoei. O hadith foi até onde foi? A dizer que da segunda vez, da terceira, quer dizer, sempre o servo a repetir e a pedir a Allah. E o que no hadith diz? Lá no fim, Allah diz, Madama ala dhalika. Eu irei lhe perdoar, Madama ala dhalika, enquanto permanecer nisso. Enquanto o comportamento for esse, assim que comete pecado e reconhece de que tenho um Senhor que perdoa o pecado, que é Allah, volta para Allah, então eu também voltarei a lhe perdoar. Allah diz, eu também voltarei a lhe perdoar, Madama ala dhalika, enquanto ele permanecer nisso. Enquanto não abandonar o tauba, eu irei lhe perdoando sempre. Este hadith é sahih, la shakka, não há dúvida nisso. Então, este é Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é um dos meios que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados. Aí notou naquele ayah que Allah disse, Man ya'mal su'an yujza bi. Quem praticar qualquer mal. Então, há que são perdoados por via de tauba, há que são perdoados depois de cometer, aliás, depois de praticar boa ação, há que são perdoados por meio de dificuldades, maçadas que lhes aparecem na vida mundana. E esse exemplo que estava a dar aqui de pico. Tudo do mal, aliás, tudo que aparece na vida de um crente, e o crente fica triste por causa daquilo, então é uma remoção de seus pecados. É uma remoção. Ou talvez acidentes. Você está a andar, mas de repente acidentes. Esse é um dos meios de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar seus pecados. Assim que pacientares. Doença. A doença que vem na vida de um muçulmano, essa doença não é para humilhar a ti, não. É um meio de você ser perdoado. Por isso, alguém quando está doente, existem anjos que ficam ali. Há anjos que ficam ali. E o dua de um doente é muito fácil de ser aceito. Allah disse, Amma yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ. Então, o dua de um doente é muito fácil ser aceito. Dua de um afetado é muito fácil ser aceito. Sahih. Então, esses são pontos que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão. Quem praticar qualquer ação má, Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe pagar. E Allah não é injusto. Mas, aqui temos várias curas. Isso tudo que lhe acontece, o muçulmano, o crente, o que o crente deve ter é a paciência e a confiança. E a esperança. Paciência, confiança e esperança. Essas três coisas, se você perder, no momento em que te atinge isso, então você está em perigo. Pacientar durante aquilo que está a te acontecer. Saber que isso vem de Allah. Ou então saber que isso é Allah que marcou. Tawakkul, confiar a Allah. De que Allah subhanahu wa ta'ala, Ele vai me dar uma saída. Depois ar-raja'u, a esperança. Porque alguns perdem a esperança no momento de dificuldade. Alguém veio, roubou coisa dele, toda a casa se cair, partiu, depois roubou tudo que está lá. É um meio de Allah te perdoar você. Mas paciente. Não é? Pessoas estão doentes, ficam desesperadas. Pensam que aquela doença não vai passar mais. Você quando está doente, não é o momento de você agora ficar, perder a esperança, é kufr, você sai do Islã. Você torna-se kafir. Você morrer, estava doente, era muçulmano, perder a esperança da misericórdia de Allah é kufr. Você sai do Islã. Por isso há momentos que nós temos que ter muito cuidado. Eu ainda estava neste ayah, man ya'mal su'an yujza bihi. Quem praticar qualquer má ação, qualquer ação má, será pago essa pessoa. Allah irá lhe pagar. Será pago. Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe pagar. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. Mas nós aqui na vida mundana, Allah subhanahu wa ta'ala, por causa da sua misericórdia, Allah subhanahu wa ta'ala, por ele ser generoso, o crente sai limpo, com a permissão de Allah, por tantas dificuldades que ele passa na terra, que através das mesmas, caso ele pacientar, então sairá limpo na terra. Allah subhanahu wa ta'ala não envia algo para prejudicar um crente. Não. Allah não envia nada para prejudicar um crente. Isso nunca. Mas só pode enviar algo para testar este crente. E testes também é um dos meios de Allah te perdoar. Testes. Qualquer teste que aparece. Falamos de doença, também teste. Toda a vida de um crente passa num teste. Pode ser duro, pode ser normal, pode ser fácil. Mas teste. Por isso Allah diz: أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا. Acaso as pessoas julgam que serão deixadas? أَن يَقُولُوا. Depois deles dizerem: آمَنَّا, nós cremos, nós somos crentes. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Eles sem serem examinados, sem serem testados? Nunca. وَلَقَدْ فَتَنَّا. Allah disse: nós certamente examinamos الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, os que passaram antes deles. Os que vieram antes, os que passaram lá atrás. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Allah irá conhecer os que foram verdadeiros. Os que falaram que temos é Allah e foi real. Allah vai conhecer a esses. Então, nós, primeiro, temos a sabr, primeiro temos a tawakkul, a confiança, o sabr e a paciência, o raja e a esperança da misericórdia de Allah. Todo muçulmano deve ter esperança da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso o shaitan, um dos desejos que ele tem quando conduz alguém para o mal, quando conduz alguém, essa pessoa comete muitos pecados que não tiram alguém do Islã. O shaitan, o que mais ele quer nesses pecados aí é você cometer muito ao ponto de perder a esperança.
dizer que agora já não serei mais perdoado. Por quê? É que você vai cometer pecados que você continua no Islã. Basta perder esperança, já saiu do Islã, você já é kafir. Então, é isso que Shaitan quer. Shaitan quer provocar pecados, quer dizer, quer provocar erros. E Shaitan, muitos desejos deles, já encontrou adeptos dele. Pessoas que lhe apoiaram. Shaitan disse o quê? وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Isso tudo foi o desejo dele. E já encontrou pessoas que lhe apoiaram. وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ, irei desviar a eles. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ, irei dar desejos a eles. Quer dizer, vou provocar coisas de desejo neles. وَلَا آمُرَنَّهُمْ, irei ordenar a eles. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, irão cortar آذَانَ الْأَنْعَامِ, orelhas de animais. An'am, entra lá vaca, entra lá camelo, entra lá ovelha também. Tudo isso é An'am. E isso aconteceu. Isso aqui já aconteceu. Então nós, antes de chegar alguém que é Shaitan também, ao ponto de te meter coisas, ao ponto de você perder esperança, então temos que sempre fazer tauba. Não se diz que você não, já cometeu pecados a mais, você não tem chance. Isso é kufru. A pessoa tem chance. Allah está a chamar pessoas para o Jannah e você está a chamar para o inferno. Wallahu yad'u ila al-Jannah wal maghfirati bi'idhni. Allah convida, está a convidar para o Jannah e para o perdão dele, bi'idhni, com a sua permissão. E você está a chamar a pessoa para o Jannah. Allah está a chamar para o Jannah. Que venha, faça tauba. Não fique desesperado assim, perder esperança que eu fui pior. Eu fui pior, não tenho chance. Isso é kufr. Você já sai do Islã. Muçulmano é esse. Muçulmano tem esperança toda hora Allah lhe perdoar. Allah lhe perdoar. Esse aqui é muçulmano. Então, nós temos que exatamente termos isso. Termos uma esperança e termos paciência naquilo que nos acontece. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.